Gente, eu não sei como é que vai sair aqui, porque eu tô com reflexo do sol. Mas vamos fazer uma leitura aqui. Na realidade, eu já tinha feito essa leitura, mas não ficou muito legal, eu tô refazendo. De Romanos 3, segunda parte, ok? Só que eu vou começar, para vocês entenderem a história aqui, eu vou ter que começar um versículo que eu já li no primeiro vídeo de Romanos 3. Eu vou começar pelo versículo 12, lembrando que eu tenho o canal no YouTube Eclésia Católica de Cristo, ok? E também tem o canal antigo que de Bíblia Diária eu coloquei Crer no Senhor Jesus, Helena. Mas vamos dar, tô na rua sentada aqui, arrumei um banco aqui. Acho que as pessoas das redondezas aqui devem falar que essa mulher é esquisita. Mas eu quero pregar a palavra do nosso amado Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo estava falando que nós somos, a humanidade, que a humanidade não se salva por si só, não se salva, porque o apóstolo Paulo fala aqui que Deus olhou lá de cima e não tinha ninguém que buscasse a Deus. Eu falei bastante sobre isso no primeiro vídeo, mas vamos lá. Começando aqui, versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, olha aí, inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta tem um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. É justamente esses aí que estão aplaudindo a guerra, ok? Não conhece o caminho da paz. Vamos lá. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus diante de seus olhos, ok? Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Sim, porque se for colocar esse mundo diante da lei de Deus, gente, todo mundo é condenável. Judeus e cristãos, o resto nem se fala. Vamos lá. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ok? Eu já falei também isso sobre no outro vídeo. Vocês vão ver que eu vou ler rápido, porque eu estou já lendo o versículo que eu já tinha lido, ok? Mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Quem foi esse que se manifestou? Jesus de Nazaré, ok? E ele tem a testemunho da lei e dos profetas, ok? Os profetas do Velho Testamento. E de João também, né? Que João também João é considerado o último profeta do Velho Testamento, ok? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok? Sem Cristo, sem a morte dele, agora o sol está forte aqui. O sol está forte. A nuvem saiu. Então, sem a morte de Cristo, não tem salvação para ninguém, gente. Ok? Sem a morte de Cristo, não tem salvação para ninguém. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Ok. Deixa eu sair um pouquinho aqui do sol. Deixa eu ver se dá uma melhoradinha aqui. Tem uma árvore aqui, só que eu tenho que ficar em pé, né? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É só em Cristo a redenção. Ninguém consegue se salvar por si mesmo, ok? Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, ok? Não é porque veio a lei de Moisés que o povo parou de pecar. O povo continuou pecando. É só vocês olhar lá no deserto o que aconteceu, gente. Não vai nessa ilusão, não. O povo santo é santo. Os cristãos também é chamado de santos. Mas é santo no sentido que são separados para Deus. Mas não significa que não peca, ok? Não, são pecadores. E para ser redimido só através do sangue do Cordeiro Jesus de Nazaré. Olha aqui. Pecados cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. É fé em Jesus Cristo, gente. Não adianta eu vir aqui pregar outra coisa para vocês. Igual eu vejo muita gente por aí que não entende nem a nova aliança e nem a velha aliança. E tenta misturar as duas e fazer religião das duas e faz uma confusão. Que? A salvação é em Cristo Jesus. A velha aliança é o espelho onde você olha e vê seus pecados. Mas só o sangue de Jesus pode apagar os teus pecados. Não se iluda com conhecimento, sabedoria humana. Não se iluda com isso. Onde está... Aqui, ó. Para demonstração de sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está logo a vanglória? A vanglória é a glória em vão. As pessoas, elas têm uma glória em vão. Elas se gloriam da justiça que não tem. Ok? Elas se passam por super especiais, mas se não for a misericórdia de Deus, nem existia mais, ok? Vamos lá. É a vanglória. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras. Das obras? Não, essa que é a pergunta. Excluída é com ponto final. É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, como que é excluída, gente? A vanglória, a glória em vão. Quando que é excluída? Pela lei da fé. A fé é uma lei, é uma nova lei de Deus. Na realidade, essa lei ela já foi manifestada em Abraão. Mas lá não explicou muito sobre ela. Ela veio ser explicada agora na nova aliança com Cristo, ok? Ai, esse meu boné aqui que eu tô tentando arrumar ele. Então, ó, mas pela lei da fé. Eu não vejo as pessoas pregar isso. A fé é uma lei. É uma lei nova. Assim como tem a lei do amor, ok? Que o Senhor Jesus falou assim, que os 2 mandamentos se resumem em 2. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, em primeiro lugar, Deus. Não esqueça que tem Deus, viu? Tem gente que diz que é só para amar o próximo. Aí sai amando da criatura mais que o Criador e entra na condenação de ser abandonado por Deus. Então, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o próximo como a nós mesmos. Mas às vezes a pessoa ela não ama nem ela própria. Aí fica complicado. Vamos lá. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Mas como é isso? Não, eu não acredito. Acho que Paulo escreveu errado.
Pois é, os criadores da Bíblia Judaica Completa, eles mudaram essas palavras. Se você for ler lá na Bíblia Completa, tudo quando Paulo fala sobre a lei, eles mudaram. Mudaram. Veja com um teólogo que tem bastante conhecimento. Eu vi o vídeo do pastor Felipe Moraes. Eles mudaram várias frases da Bíblia Judaica Completa para tentar encaixar na doutrina dos messiânicos de hoje. Ok? Vamos lá. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Pela fé. Por quê? Porque a fé é uma lei. É a lei da nova aliança, é a fé, é o amor. Ok? Vê lá que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 13, que é o capítulo do amor, e no final ele fala assim: permanece a fé, a esperança e o amor. Ok? Então, essas novas leis que a gente vê na nova aliança é a lei da fé e a lei do amor e da esperança. A esperança da vida eterna. Aleluia, que coisa linda. É porventura Deus somente dos judeus? Tem gente por aí, tem crente, tem evangélico, tem protestante, tem que acha que Deus é só dos judeus. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. Todas as nações pertencem a Deus. O plano de Deus salvar os gentios já estava lá no Velho Testamento. Você vai ver lá um monte de versículo que era o plano de Deus salvar os gentios. Por isso que tudo aconteceu dessa forma. E você não entende nada. Tem gente que não valoriza a fé que tem em Cristo Jesus. Tem gente que está entrando em depressão porque quer voltar para a lei. Está entrando em depressão porque... Ok? Vamos continuar aqui. É porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Certamente, também dos gentios. Ai, os carros fazem barulho aqui, passando. Também dos gentios. Certamente. Apóstolo Paulo, um judeu. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé também a incircuncisão, porque a lei da fé não exige a circuncisão física. A lei da fé, o nosso selo é o Espírito Santo na lei da fé. Ok? E a circuncisão no coração. Aleluia. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Os judeus, eles têm fé que tem que ter a circuncisão. Ok. Mas isso Paulo não pediu para os gentios. O apóstolo Paulo não pediu isso para os gentios. Você sabia disso? Que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele que trouxe a nossa doutrina. Quem não estuda Paulo vai ser enganado por qualquer um que aparecer por aí. Se tiver o Espírito Santo de Deus, é enganado. Vamos lá. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, eles creem que tem que circuncidar, deixa eles circuncidar. Mas também justifica pela fé e por meio da fé a incircuncisão. Por meio da fé em Cristo Jesus, ok? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Uma lei não vai derrubar outra. A lei do cristão é da fé. E não exige circuncisão. Ok? Entendem? Mas os judeus, eles continuam circuncidando. Só que não é para ser salvo. Não é para ser salvo. Mesmo que eles circuncidem, não é para ser salvo. É só porque ali foi marcado um povo. Ok? Com aquele sinal. Então, e aí, você entendeu? Tem a lei de Moisés, a lei dos mandamentos,
E tem a lei de Cristo. Porque Cristo é a nova aliança. Porque em Cristo é um novo sacerdócio. Estuda isso que você vai entender. Então, em Cristo, a lei é amar o próximo como a ti mesmo. Perdoar. Dar comida para quem está... Até para o teu inimigo, se ele tiver com fome, dá o que comer, a Bíblia diz. Dá água para beber para o teu inimigo. Ok? Isso é cristianismo. No cristianismo já não prega mais olho por olho, dente por dente. Não. Prega o perdão. Que o Senhor nos ajude a cumprir essas leis. A lei do perdão. A lei da fé. Ok? A gente não viu... Alguns recebem a graça de Deus de ser arrebatado e ver o céu. Mas a maioria dos crentes não vê o céu, mas crê nele. A maioria dos crentes não viu a Nova Jerusalém, mas crê nela. Ok? Aleluia. Glória a Deus. Pois é pela fé. É pela fé. Então, decida hoje viver pela fé. E eu vos deixo aqui que acabou esse capítulo. Decida viver pela fé em Cristo Jesus. Porque é o único meio de um gentio ser salvo. É o único meio. Não inventa história não, porque você não vai cumprir nenhuma coisa nem outra. Não fique em cima do muro não. Passe essas lives para frente, para se você sabe que tem alguém aí confuso. E que o eterno Deus nos abençoe e nos confirme, em nome de Jesus. Nos confirme a palavra e abençoe esse vídeo. Pão e glória, em nome de Jesus. Abençoe quem vai escutar. Amém. Pai, shalom.